Chegamos à nossa semana 17 aqui no nosso curso de Química da Academia Fernandinho Beltrão. Galera, seja muito bem-vindo à semana 17. Rapaz, eu fico olhando, parece que foi ontem que a gente começou o nosso curso, né? E nós já estamos na semana 17. Faltam apenas 13 semanas para a gente terminar o nosso conteúdo programático e começar a nossa revisão para o Enem. Galera, vocês não sabem como isso é importante e gratificante para a gente, tá? Que trabalha aqui na academia. Vocês não sabem como é legal ver esse empenho, ver essa dedicação de todos vocês na semana 17. E a semana 17 é uma semana, como eu gosto de dizer, super, hiper, mega blaster importante. Por quê? Nessa semana, a gente vai trabalhar o nosso segundo método para calcular o ΔH de uma reação química, que é através da famosa lei de Hess, tá? Eu gosto de dizer que se pode cair alguma coisa de termoquímica em uma prova, principalmente na prova do Enem, essa alguma coisa, a probabilidade dessa alguma coisa cair é exatamente lei de Hess. A gente tem que ter o domínio desse método, porque esse método ele vai ser cobrado em praticamente qualquer prova que você fizer. Por exemplo, agora no meio do ano a gente teve a prova da Nassau de Medicina e caiu lei de Hess na prova da Nassau de Medicina, tá? A gente está se aproximando aí da FPS, tá? Provavelmente, e Deus queira, que caia uma questão de termoquímica e Enem sempre vem caindo questões, tá, de lei de Hess no Enem. Então, como eu falei, é importantíssimo que você tenha o domínio desse método. Lembre-se, é um método teórico para você o quê? Calcular o ΔH de uma reação química. Lembra, existem algumas maneiras teóricas de se calcular o ΔH de uma reação química. A primeira maneira que a gente viu na semana 16 foi a energia de ligação. E agora a gente vai aprender um novo método. Tem muito aluno, principalmente os alunos do segundo ano, que eles têm o primeiro contato com a termoquímica, eles sempre perguntam: Flávio, mas qual é o melhor método? Não existe melhor método. Aí tem gente que também fala assim: Flávio, na hora da prova, eu posso utilizar qualquer método? Ei, quem vai decidir qual é o método que você vai utilizar para encontrar o ΔH é a questão. É a partir dos dados da questão que você decide qual é o método que você vai utilizar. Mas não é você que tem esse poder de decisão, é a questão. Então, por exemplo, se a questão forneceu para você as energias de ligação, você só pode calcular o ΔH da reação a partir das energias de ligação. Não tem como fazer isso pela lei de Hess. Agora, se a questão forneceu para você um conjunto de equações e a partir desse conjunto de equações você vai calcular o ΔH, você só pode calcular o ΔH a partir da lei de Hess. Então quem decide a maneira, o método a ser utilizado é a questão. Por isso que eu sempre digo, o domínio dos métodos é importantíssimo para a gente. Beleza? Vamos deixar de conversa e vamos começar o nosso trabalho. Semana 17, lei de Hess. Vê só, existem, pessoal, vários conceitos para a lei de Hess. Eu gosto de um conceito simples, bem simplesinho, tá? Que é um conceito bem interessante, que eu gosto porque é simples, é direto e a gente consegue entender bem direitinho. Vê só, a lei de Hess é uma lei experimental. Tem importância fundamental no estudo da termoquímica e estabelece que, se a soma de duas ou mais reações conduzir a uma nova reação, a soma dos ΔHs das primeiras será o ΔH da nova reação obtida. Pessoal, isso é um conceito simples, mas bastante direto, e eu poderia dizer algumas vezes bem óbvio. Eu vou ler o conceito para você e a gente vai ver o exemplozinho aqui. Presta atenção. Se a soma de duas ou mais reações conduzir a uma nova reação, a soma dos valores de ΔH das primeiras reações será o ΔH
da nova reação obtida. Aí você fala assim, Flávio, como é que é isso? Vem, por exemplo, para a gente cair fazendo questão, beleza? Vê só, eu vou mudar a tinta aqui da caneta, vou botar um verdinho, pronto. Vê só, galera, eu quero encontrar o ΔH dessa reaçãozinha aqui, beleza? Tranquilo? Para encontrar o ΔH dessa reação, eu tenho duas. Eu tenho essa primeira reação aqui, que eu estou chamando de reação 1, e eu tenho essa segunda reação aqui, que eu estou chamando de reação 2. Legal? Eu sei que essa reação que eu quero, ela pode ser obtida pela soma dessa primeira reação com a segunda reação. Aí você diz assim, Flávio, como é que eu somo reações? Simples. Você soma reações da seguinte maneira. Você observa, você compara as substâncias, tá, das duas reações. As substâncias que estão do lado dos produtos em uma reação, elas são canceladas com as substâncias que estão do lado dos reagentes da outra reação. Beleza? Entendeu? Vou repetir para você. Como é que você soma reações? Presta bem atenção. Você compara as substâncias que estão nas duas reações. Se as duas reações têm substâncias em comum, como é o caso, repara, a reação A tem a substância AB, que é uma substância comum à reação 2. Você está vendo? Você está vendo? Então, você compara as substâncias das duas reações. Beleza? Aí se liga. As substâncias comuns às duas reações, elas podem ser canceladas. E como é que você cancela? Basta que uma substância esteja do lado oposto da outra. Por exemplo, repara que na primeira reação, AB está do lado dos produtos. Na segunda reação, AB está do lado dos reagentes. Como AB é uma substância comum e AB está em posições opostas, numa reação aparece do lado dos reagentes e na outra reação aparece do lado dos produtos, AB pode ser cancelado. AB pode ser cancelado. AB some. Beleza? Você pode cancelar mais alguém? Não, você não pode cancelar mais ninguém. Como você não pode cancelar mais ninguém, você soma. E como é que você faz esse somatório? Bem simples. Soma todo mundo que está do lado dos reagentes. Do lado dos reagentes tu tem A, tá aqui ó, A. E do lado dos reagentes tu tem B e B. Tu tem ó, 2B. Beleza? Do lado dos produtos, quem é que tu tem? A, B, 2. Você está vendo? Você tem A, B, 2. Coloca B2 aqui embaixo. O que a gente pode concluir? Que essa reação aqui, ela foi obtida pela soma dessas duas. Então, o ΔH dessa reação vai ser exatamente o soma do ΔH das outras duas reações. Ou seja, o ΔH da reação que você quer é o ΔH da reação 1 mais o ΔH da reação 2. Isso é o que a gente chama de lei de Hess. Eu gosto de falar que a melhor maneira de você aprender lei de Hess é cair em campo fazendo exercício. Por isso que agora a gente tem 5 questõezinhas para a gente trabalhar. Vamos embora. 5 questõezinhas. Pega lá. Primeira questão, vou dizer a página para você. Página 50 da nossa apostila. Qual é o número dessa apostila que eu nem sei, gente? Deixa eu pegar aqui. Da nossa apostila 5. Vamos embora. Página 50 da nossa apostila 5. Primeira questão. Vamos lá. Para transformar grafite em diamante, é preciso empregar pressão e temperatura muito elevadas, em torno de 105 atm e 2000 graus Celsius. O carbono precisa ser praticamente vaporizado e, por isso, apesar de o processo ser possível, é difícil. Consideramos, então, as entalpias de combustão do grafite e do diamante. Aí ele deu para a gente duas equações. Quantos quilojoules são necessários para transformar grafite em diamante? Galera, preste atenção. Toda
toda questão de lei de Hess, ela tem uma reação, que é a reação que a gente chama de reação guia. Eu chamo a reação de reação guia, por quê? Porque ela é quem vai guiar o que a gente vai fazer com as outras duas. E quem é a equação guia? A equação guia é a equação que você quer encontrar o ΔH. E toda questão de lei de Hess fornece para você o que a gente chama de equações auxiliares. Essas equações são chamadas de equações auxiliares exatamente porque elas auxiliam nessa montagem. Então vamos fazer. Galera, o que ele está querendo na questão? Ele está querendo na questão o ΔH para transformar grafite em diamante. Então, presta atenção. Eu quero o ΔH dessa reaçãozinha que está aqui. Presta atenção. Essa reação, que é a reação que a gente quer o ΔH, é a nossa equação guia, beleza? É a nossa equação guia. Para achar esse ΔH, ele forneceu para a gente duas equações. Essas equações, elas são chamadas de equações auxiliares, reações auxiliares. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que mexer com essas equações, ou seja, eu vou ter que manipular as minhas equações auxiliares para que a manipulação das minhas equações auxiliares me forneça, me dê a equação guia. Beleza? Então eu gosto sempre de fazer o seguinte, presta bem atenção. Tá vendo a equação guia? Escolha da equação guia um dos lados para você começar a montagem da equação guia. Por exemplo, eu vou começar a montagem da equação guia pelo lado dos reagentes. Isso foi uma escolha minha, beleza? Aí, do lado dos reagentes na equação guia, eu tenho carbono grafite. Eu vou lá nas minhas equações auxiliares e eu vou procurar onde está o carbono grafite. Eu vejo que o carbono grafite está na minha equação, olha só, 1. Só que repara, eu quero carbono grafite do lado dos reagentes. E carbono grafite na minha equação 1 também está do lado dos reagentes. Então o que eu vou fazer? Como eu quero carbono grafite do lado dos reagentes e carbono grafite na equação 1 está do lado dos reagentes, eu vou simplesmente repetir a equação 1. Tranquilo? Aí deixa eu falar uma coisa. Utilizou a equação 1? Utilizei, Flávio. Você não utiliza ela mais para nada. Esqueça ela. A equação que você vai utilizar agora, quem é? É a equação 2. Aí preste atenção. Eu vou lá agora para o lado dos produtos. Do lado dos produtos eu quero carbono diamante. Beleza? Aí eu vou lá na equação 2. Onde é que eu tenho carbono diamante? Eu tenho carbono diamante na minha equação 2 e detalhe, carbono diamante está do lado dos reagentes e eu quero ele do lado dos produtos. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter a minha equação 2. Eu vou escrever ela de forma inversa. Eu inverto a equação 2. Invertendo a equação 2, eu vou escrever ela de forma inversa. CO2 produzindo carbono diamante mais O2. Detalhe, eu não inverti a equação, eu inverto também o valor do ΔH. Ok? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos somar as equações. Vamos somar. Opa! Deixa eu voltar aqui. Nós vamos somar as equações. E como é que a gente faz essa soma? A gente faz essa soma comparando as substâncias de cada equação. As substâncias comuns, elas serão o quê? Cortadas, desde que essas substâncias elas estejam o quê? Em lados opostos. Presta atenção. As substâncias comuns são CO2, CO2. Tá vendo que na primeira CO2 está do lado dos produtos? Tá vendo que na segunda CO2 está do lado dos reagentes? CO2 pode ser cortado. A outra substância comum é o O2. Ó, O2 na primeira está do lado dos reagentes, O2 na segunda está do lado dos produtos. Pode ser cortado. Posso cortar mais alguém? Não.
Então eu somo. Quando eu somo, eu fico com carbono grafite produzindo carbono diamante. O que o conceito diz? Que se a soma de equações produzir uma terceira equação, o ΔH da terceira vai ser a soma dos valores de ΔH das equações. O ΔH deu exatamente mais 2 kJ, gabarito da nossa primeira questão, letra A de Alemanha, beleza? Letra A de Alemanha. Tranquilo? Primeira questãozinha, bem tranquila, bem fácil, para a gente ir testando, para a gente ir vendo esse método que é a lei de Hess. Beleza? Alguns podem até estar falando, caramba, Flávio, esse método é até mais fácil do que o método das energias de ligação. Eu poderia dizer que ele é menos trabalhoso em relação às contas, né? Na energia de ligação tem muita conta para fazer. A gente tem que estar extremamente atento. Tranquilo? Bora para a nossa segunda questãozinha. Vamos? Deu print? Deu? Ô turma, eu vou pedir uma coisa para vocês, poxa. Vocês printam, vocês assistam e vocês não colocam um storyzinho de vocês comigo. Eu vejo story com o Gustavo, eu vejo story com o Xandinho e não tem um story meu. Pô, tô arretado. Poxa, vai, dá o print comigo aqui no cantinho da tela. Coraçãozinho, ó. Coraçãozinho. E dá o print aí pro tio, poxa. Caramba, bota aí no story, poxa. Vamos lá, vamos dar uma pizza de story, bora. Muito story comigo, bora. Vamos lá, vamos deixar Xandinho e Guga morto de ciúme. Vamos embora. Eita, eles não podem escutar não, tô gravando aqui, eles estão aí fora esperando eu terminar a minha gravação, eles vão ficar com raiva, beleza? Mas bora botar pra lascar nesse negócio aí, bora. Segunda, vamos lá. Segunda questão diz assim, ó. O arsênio é encontrado na natureza associado a minerais de certos metais de transição. Seu óxido, AS2O3, é obtido como subproduto de processos de metalurgia extrativa. Esse óxido pode ser transformado em AS2O5 por meio de reação com oxigênio ou ozônio. Aí ele deu pra gente aí duas reaçõezinhas. Com base nessas informações, é correto afirmar que o valor da entalpia padrão da reação da conversão de 1 mol de oxigênio a ozônio em quilojoules é aproximadamente. Presta atenção. Primeira coisa que tu vai fazer é encontrar a tua equação guia. E a equação guia, ele está falando que ele quer o valor do ΔH da transformação de oxigênio em ozônio. Beleza? Então, vou passar o slide aqui rapidinho. A tua equação guia é O2 se transformando em O3. Flávio, por que 3O2? Por que 2O3? Porque a gente tem que balancear a equação. Tranquilo? Beleza? Massa. Aí preste atenção. Ele quer que você calcule o ΔH dessa reação, ok? E para isso ele te forneceu duas equações. São ditas equações o quê? Auxiliares. O que você vai pensar? Eu vou ter que combinar essa minha equação, que é a minha equação que guia. Eu vou ter que combinar as minhas equações auxiliares para chegar à equação guia. Tranquilo? Aí o que eu falei? Você vai começar escolhendo da tua equação guia um lado para começar a montagem. Vou começar pelo lado dos reagentes. Aí você percebe, do lado dos reagentes eu tenho O2. Beleza? Aí eu vou lá nas equações guia e eu procuro onde tem O2. Vamos lá. Eu tenho O2 na minha primeira equação guia. Beleza? Eu quero O2 do lado dos reagentes e tenho O2 do lado dos reagentes. Só que tem um detalhe. Eu quero 3O2 e eu só tenho um O2. Eita, Flávio, o que eu vou fazer? Presta atenção. O2 não está do lado dos reagentes. O2 na equação guia não está do lado dos reagentes? Tá. O2 na tua equação auxiliar também não está do lado dos reagentes? Tá. Então tu vai repetir a equação auxiliar. Só que tem um detalhe. Como tu quer 3O2 e tu só tem 1,
tu vai repetir a equação auxiliar 1 e multiplicar a equação auxiliar 1 por 3. Beleza? Multiplicar por 3 significa fazer tudo issozinho da equação ficar multiplicado por 3. Então, tu vai ficar com 3AS2O3, 3O2, 3AS2O5. Turma, o ΔH também vai ser multiplicado por 3. 270 vezes 3, 810. Tranquilo? Beleza? Aí presta atenção. Tu não usou a equação auxiliar 1, pronto. Tu não mexe mais nela. Deixa ela. Agora tu vai usar a 2. Aí, tu na equação guia, tu não já montou os reagentes? Montei. Agora tu vai montar o produto. Quem é que tem na tua equação guia no produto? O3. O3 está na equação auxiliar o quê? 2. Tu quer 2O3 e tu tem 2O3. Só que tem um detalhe. Tu quer O3 do lado dos produtos. E O3 na tua equação auxiliar está do lado dos reagentes. Eu vou ter que passar o O3 para o lado dos produtos. Como é que eu faço essa passagem? Eu escrevo a equação 3, eu escrevo a equação 2 invertida. Eu inverto a equação 3. Beleza? Inverter a equação 3 é fazer o quê? É escrever ela de forma inversa. 3AS2O5 produzindo 3AS2 mais 2O3. Tranquilo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai somar as equações. Como é que a gente faz a soma? As substâncias comuns em lados opostos, elas são o quê? Canceladas. Quem são as substâncias comuns? AS2O5, AS2O5. Então, a AS2O5 pode sumir. Qual é a outra substância comum? AS2O3, AS2O3. Pode simplesmente sumir. Agora a gente soma. Somando 3O2, 2O3. Com ΔH de menos 286. Pronto. Aí você diz assim, eita Flávio, resposta letra A. Não. Porque olha o comando da questão, tá? Com base nas informações, é correto afirmar que o valor da entalpia padrão da reação de conversão de 1 mol de oxigênio, aqui você está convertendo 3. Quando você converte 3 mols, você libera 286. Então, 3 mols de O2 liberam 286. Só que tu quer o calor liberado por 1 mol. 1 mol vai liberar X. Esse X vai ser igual a menos 95, menos 95, gabarito letra B de Bolívia. Tranquilo? Beleza? Dá o print na tela e me marca, @prof.flaviocarmo, @prof.flaviocarmo. Me marca nesse trem aí, macho. Bora? Marca nesse trem para fazer ciúme a Gustavo. Gustavo fica morrendo de ciúme. Eu fico botando pilha nele e ele fica morrendo de ciúme quando aparece uma história de vocês, tá? Ou comigo ou com o Xandinho. Gustavo, ele é ciumento, menino. Vamos deixar o gordinho aperreado. Bora? Vamos lá. Deram o print, galera. Vamos embora para fazer mais uma. Essa terceira, tá? É da Faculdade Israelita, né? De Saúde, Albert Einstein. E essa já tem um detalhezinho. Veja que tanto na primeira quanto na segunda, o que a gente fez? A gente trabalhou com... Eu dei 2 equações auxiliares. Só que eu posso dar quantas equações auxiliares eu quiser, tá? Nessa, por exemplo, eu te dei 3, tá? Vamos lá. Terceira questão diz assim, ó, vê. Observe a equação de formação de etanol a seguir, tá? Isso aqui, olha, é a tua equação guia, beleza? Aí ele fala, com base nas equações abaixo, isso aqui são as tuas equações auxiliares, beleza? Ele quer que você calcule o ΔH da reação de formação do etanol. Ele quer que você calcule esse ΔH. Tranquilo? Aí, ele já te deu a equação guia e você tem as equações auxiliares. Vamos começar a montagem, tá? Então, pessoal,
Eu vou escolher um dos lados. Eu tenho na minha equação guia, vou escolher o lado dos reagentes. Aí, como eu escolhi o lado dos reagentes, eu vou logo para cá, ó, vê só. Do lado dos reagentes eu tenho carbono grafite. Nas minhas equações auxiliares, onde eu tenho carbono grafite? Na primeira. Eu quero carbono grafite do lado dos reagentes e na minha equação auxiliar 1, carbono grafite está do lado dos reagentes. Então eu já sei que eu vou repetir a minha equação 1. Só que tem um detalhe. Eu tenho 2 carbonos grafite e na minha equação 1 eu só tenho 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir a equação 1 e multiplicar por 2. Não se esqueça que se você multiplica por 2, você multiplica tudo por 2 até o ΔH. Beleza? Aí vamos embora. Montei a peça carbono grafite. Agora eu vou montar a peça H2, já que eu escolhi o lado dos reagentes. Tranquilo? H2 está na minha segunda equação auxiliar. H2 também está do lado dos reagentes. Beleza? Só que eu quero 3H2 e eu só tenho 1. Então eu vou repetir a equação 2 e multiplicar por 3. 3H2, ei, 1 meio vezes 3. Opa, 1 meio, saiu esse 3 aqui não. 1 meio vezes 3. Vai dar, ó, 3 meios. Beleza? Produzindo 3H2O com ΔH também multiplicado por 3. Tranquilo? E repare que do lado dos produtos eu tenho C2H6O. C2H6O está na minha terceira equação, só que C2H6O está do lado dos reagentes. Então eu vou inverter a equação 3. Invertendo a equação 3, o que acontece? Agora a gente vai somar. Beleza? Como é que a gente vai fazer essa soma? A gente vai fazer essa soma tirando as substâncias que são o quê? Comuns. Repara que na primeira eu tenho 2 CO2 do lado dos reagentes e lá na terceira eu tenho 2 CO2 do lado, eu tenho 2 CO2 do lado dos produtos e eu tenho 2 CO2 do lado dos reagentes. Eu posso, ó, tirar CO2. Beleza? Repara que eu tenho, deixa eu ver quem é que eu vou cortar agora. Ah, aqui. Agora se liga, tá? Se liga num detalhezinho importante, vice agora. Repara que eu tenho O2 do lado dos reagentes e O2 do lado dos reagentes. Beleza? Tranquilo? Então esses O2 aqui, eles serão somados. Eu tenho 2 O2 e eu tenho 3 meios. Então eu tenho 2 mais 1,5. Eu tenho 3,5. Beleza? E lá do lado dos reagentes eu tenho 3. Quando eu faço essa soma, vai haver uma sobra. Uma sobra de quanto? Uma sobra de meio. Então, ó, quando eu corto o O2, sobra aqui, olha só, meio O2. No caso, 1 sobre 2 O2. Beleza? E eu posso também agora cortar a água. Soma todo mundo. 2 carbonos, mais 3H2, mais 1 meio de O2 que sobrou, mais o etanol. ΔH da reação, menos 278. Gabarito, letra, cadê? Gabarito, letra A de Alemanha. Beleza? Vamos agora fazer as coisas um pouquinho mais rápidas, por causa do tempo da nossa aula, né? Para a nossa aula não ficar tão grande e tão cansativa como vocês sempre falam, tá certo? Dá o print aí para a gente fazer a nossa quarta questão. Vamos lá, dá o print, isso, dá o print, isso, e vamos deixar o gordinho aperreado, bora. Ó, quarta questão, fala assim, a energia liberada na combustão do etanol de cana pode ser considerada advinda da energia solar, uma vez que a primeira etapa para a produção do etanol é a fotossíntese. As transformações envolvidas na produção e no uso do etanol combustível são representadas pelas seguintes equações. Aí ele deu 3 equações, ele deu para a gente 2 equações. Aí ele fala assim, com base nessas informações, podemos afirmar que o valor de ΔH para a reação de fotossíntese é... Pessoal, essa é a reação de fotossíntese. Tá?
Então essa é a nossa equação guia. Tá? E ele deu para a gente duas outras equações, beleza? Que são as nossas equações auxiliares. Vamos embora. Tenho a equação guia, duas equaçõezinhas auxiliares. O que a gente vai fazer? Eu vou inverter a primeira, já que eu quero C6H12O6 do lado dos produtos. Se eu inverto o ΔH. E eu vou inverter a segunda e multiplicar ela por 2. Tá? Eu vou ficar com 4CO2, 6H2O, 2C2H5OH, mais 6O2. Inverto e multiplico por 2. Então, o ΔH ele vai ficar o quê? Positivo, mais 247. Beleza? Esse menuzinho aqui não existe não, viu? Isso aqui tá errado. Aqui, ó. É o maisinho aqui. Vamos somar todo mundo. 2C2H5 com 2C2H5OH. Se ligue, por quê? Porque eu tenho 2CO2 desse lado, mais 4CO2 do mesmo lado. Então se soma 6CO2, 6 águas, C6H12O6, mais 6O2. Com ΔH de mais 2.540. Resposta, letra E de Espanha. Letra E de Espanha. Tranquilo? Beleza? Dá o print, vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos para a nossa última questãozinha, que é a nossa questão 5. Diz assim: por mais de 600 anos, os naturalistas sabiam que os formigueiros exalavam um vapor ácido. Em 1961, o naturalista inglês John Hay descreveu o isolamento do composto ativo desse vapor. Para fazer isso, coletou e destilou um grande número de formigas mortas. O ácido descoberto ficou conhecido como ácido fórmico, cuja nomenclatura IUPAC é ácido metanóico. A reação da combustão completa do ácido metanóico é representada pela equação. Está aqui, ó, a equação química. Está aqui. Beleza? Tranquilo? Essa é a nossa equação guia, tá certo? Aí ele fala: considere as equações a seguir para determinar a entalpia de combustão do ácido metanóico. Ele te deu 3 equações, que são as equações que nós chamamos de equações auxiliares. O que a gente vai fazer? Combinar essas equações auxiliares para chegar até a equação guia. Vamos embora. Eu escolho um dos lados da equação guia para começar e eu começo a minha montagem. Tranquilo? Pessoal, CH2O2 na minha equação guia está do lado dos reagentes. CH2O2 na minha primeira equação auxiliar está do lado dos produtos. Então eu vou inverter a primeira. Se eu inverto a equação, eu inverto o ΔH. Beleza? CO2 está do lado dos produtos na minha equação guia. E CO2 também está do lado dos produtos na minha equação auxiliar. Então simplesmente repito a equação 2. Se eu repito, eu também repito o ΔH. Beleza? E água está do lado dos produtos na minha equação 2. Água também está do lado dos produtos na minha equação 3. Então eu repito a 3. O que a gente vai fazer? Somar. Carbono vai embora com carbono. O2 vai embora com O2. H2 vai embora com H2. Somando tudo, CH2O2 mais 1 meio de O2, produzindo CO2 e água, com ΔH de menos 425, gabarito da nossa quinta questão, letra B de Bolívia. Beleza? Letra B de Bolívia. Bem, pré-aula de Lei de Hess encerrada. Tranquilo? Pessoal, Lei de Hess é um método importantíssimo. Você tem que dominar esse método. Por isso que a gente tem 5 questões para serem feitas em sala. Eu vou fazer questão de fazer essas 5 questões todinhas com vocês. E vocês têm 15 questões para casa. É importantíssimo que você faça esse treinamento, tá? Com essas 15 questões. Beleza? Tranquilo? Galera, beijão no coração. Um forte abraço. Tchau!